nono ano. Eu sou a professora Carol, professora de ciências. Eu sou alta, tenho uma pele clara, meu cabelo é pela altura dos ombros, na cor castanho. Tenho os olhos castanhos também. Hoje eu estou usando um relógio preto no meu braço esquerdo e também uma blusa branca de bolinhas. Eu vou trabalhar com vocês as atividades 1 e 2 do caderno de questões. E o conteúdo dessa nossa primeira aula é sobre hereditariedade. Quando a gente ouve essa palavra, né, essa palavra grande, né, hereditariedade, a gente lembra de herança. Vocês já devem ter ouvido falar, né, sobre alguém que herdou alguma herança de algum parente. Já devem ter visto esse filme, novelas. Esses dias mesmo um amigo meu falou assim: ó, Carol, eu tô indo hoje trabalhar num sítio que ficou de herança para mim. Só que essa hereditariedade que a gente está trazendo aqui hoje para vocês é uma hereditariedade que não tem nada a ver com bens materiais, com casa, com dinheiro, com patrimônio. Ela tem a ver com herança genética, que é a herança mais preciosa que nós podemos herdar. É a herança que vem dos nossos pais e que está lá presente no nosso DNA. Então, eu trouxe uma frase para motivar vocês que diz o seguinte: estudar não é perder tempo, mas sim encontrar meios de ganhar o mundo inteiro. Então, bora lá estudar? Vem comigo. Qual é o conceito da hereditariedade? Lê ali comigo. É o fenômeno em que os genes e as características dos pais são transmitidos aos seus descendentes. E tudo começa com quem? Com o nosso pai, com a nossa mãe. A nossa mãe, ela tem uma célula germinativa chamada ovócito. Nessa célula tem 23 cromossomos. O nosso pai tem uma célula germinativa chamada espermatozoide que tem 23 cromossomos. Durante a fecundação, há o encontro dessas duas células germinativas e aí se forma o zigoto. O espermatozoide fecunda o óvulo e aí tem o somatório desses cromossomos. Vem 23 cromossomos, lembra lá da primeira célula germinativa que vem da nossa mãe, do ovócito, mais os 23 cromossomos que veio lá do nosso pai, através da sua célula germinativa, o espermatozoide. Fecundou, formou o zigoto. O zigoto, ele vai conter 46 cromossomos. Durante todo o tempo de gestação, durante todas as etapas da gestação, esse zigoto vai se formando, originando o embrião, até que passem todas as semanas e aí vem o nascimento de um novo indivíduo, de um novo ser humano. E aí, o que é o cromossomo, né? Lá no outro slide a gente viu que nós, no final, vamos ter 46 cromossomos. Afinal, a espécie humana ela é composta por esses 46 cromossomos e mais pra frente a gente vai ver que vai estar dividida em 23 pares. Mas então, o que é esse cromossomo? O que contém esse cromossomo? O cromossomo é uma estrutura formada por DNA bastante condensado. O que vem a ser condensado? Vem a ser compactado, reduzido, para poder caber lá na nossa célula. Na nossa célula a gente tem uma estrutura muito importante que é o núcleo. Então nesse núcleo a gente encontra esses cromossomos e cada cromossomo contendo o nosso DNA. Então vocês podem observar na imagem, né, a estrutura do cromossomo. Ele apresenta ali no centro o centrômetro e os braços. E o cromossomo, né? O que vai conter de tão importante dentro desse cromossomo? Vocês já sabem, no DNA. E esse DNA, toda a estrutura do DNA, a gente encontra regiões que chamamos de gene. Então, tem ali a definição de genes. São as regiões de DNA que possuem informações necessárias sobre todas as características do nosso corpo. Como eu me apresentei para vocês no início, eu disse, eu tenho a pele clara, eu sou alta, meu cabelo é castanho, meus olhos são castanhos. Então, toda essa informação está contida no meu DNA. Se hoje eu tenho essas características físicas, é porque eu herdei essa informação lá dos meus pais e passou para o meu DNA e se expressou nessas características que hoje a gente pode ver. E aí eu trouxe para vocês aqui o cariótipo humano. E lembra lá, são 46 cromossomos. Só que existe uma diferença. Existe um cariótipo para a mulher e um cariótipo para o homem. Todos dois têm 46 cromossomos e 23 pares. A diferença é o seguinte,
que até o par de cromossomo 22, nós temos os cromossomos que chamamos de cromossomos autossômicos. E no último par, que é o par 23, a gente chama de par sexual. A mulher, ela apresenta esse último par sexual XX. O homem apresenta esse último par sexual, o par 23, XY. Essa é a diferença. Mas bora lá pensar, né? É uma diferença que parece pequena, mas quando expressa na forma de características físicas é muito grande. É só lembrar como a mulher é bem diferente do homem. A mulher tem características físicas totalmente diferentes do homem. Desde o tom de voz, o timbre de voz, o formato do corpo, até mesmo a formação do cérebro, a formação do sistema endócrino, que vai ser responsável pela produção de hormônios. Então, essa diferença que parece pequena, mas quando expressa, né, em características físicas no homem e na mulher, vai trazer diferenças, né, grandiosas, né, e é o que determina toda a nossa espécie. E quais são os tipos de hereditariedade? A primeira que eu trouxe para vocês é a hereditariedade específica. E leia aqui comigo. É aquela que transmite os agentes genéticos que determinam as características comuns a toda uma espécie. A espécie humana, por exemplo, apresenta atributos físicos e estruturais comuns a todos os seus seres e nos diferenciam de outros animais. Tem ali as imagens de crianças, eles apresentam diferenças físicas, um é loiro, outro é moreno, um tem olhos claros, outro olhos escuros, mas as características básicas, físico e estrutural, são parecidas, pois eles têm olhos para enxergar, têm a boca, têm a língua para poder se comunicar, apresenta membros superiores e membros inferiores. Então, as características físicas, esses atributos estruturais comuns, são iguais em todos os seres humanos. E não tão diferentes também nos animais. Então, a gente vai encontrar leões com características específicas, diferentes de uma determinada, né, linhagem. Mas os atributos físicos e estruturais básicos comuns às espécies de leões vão ser sempre as mesmas. E eu trouxe também essa imagem para falar uma coisa interessante com vocês. Eu falei para vocês que os seres humanos, o cariótipo, né, a quantidade de cromossomos que os seres humanos têm é de 46. Engraçado que no reino também animal, o leão, ele também apresenta 46 cromossomos. Mas isso vai ser igual para todos os animais? Não. A girafa, ela já apresenta 30 cromossomos. Então, essa quantidade de cromossomos que eu mostrei lá para vocês nos slides anteriores, ela pode modificar de acordo com a espécie. Falei para vocês da hereditariedade específica e agora hereditariedade individual. Vamos ler junto. Determina os agentes genéticos que expressarão fenótipos próprios dos indivíduos, tornando-os únicos e diferentes de outros dentro de sua espécie. Isto nos permite notar algumas semelhanças de pais com filhos, apesar de reconhecermos que são diferentes. Então, quando a gente olha ali a imagem da família, a gente vê, tem o pai, tem a mãe, tem seus filhos. Eles são iguais? Não, todos são diferentes. Mas se a gente olhar bem detalhadamente para os filhos, a gente vai conseguir notar que esses filhos herdaram, tiveram como herança características físicas tanto da mãe quanto do pai. Trouxe um exemplo ali para vocês de uma outra imagem que são de gêmeos, né? Porque aí já é uma exceção a essa herança, porque os gêmeos, eles vão ter características genéticas iguais e essas características genéticas vão ser expressas em suas características físicas também iguais. Então a gente vê que os dois meninos, eles são semelhantes, eu não conseguiria diferenciar o nome de um do nome do outro. Bom, aqui é a segunda parte da nossa aula, que aí eu trago para vocês as leis de Mendel. Então, Mendel, ele foi um cientista que viveu de 1822 a 1884 e ele realizou durante sua vida estudos, trabalhos, pesquisas e experimentos com ervilhas. E ele o que fazia? Ele cruzava diferentes tipos de ervilha para ver o que ia acontecer após esse cruzamento. E logo após isso, né, a gente hoje conhece o que a gente chama de leis de Mendel.
Existem duas leis de Mendel, a primeira lei de Mendel e a segunda lei de Mendel. Aí aqui só para mostrar para vocês algumas características que o Mendel ele avaliava nessas ervilhas. Então, quanto à flor, ele avaliava a posição e a cor da flor, se ela era branca, se ela era púrpura, se ela era axial ou terminal. Ele também avaliava na espécie de planta, né, de ervilha, a altura, se era alta, se era baixa. Ele também avaliava as sementes, quanto à textura e a cor. E aí ele separava as ervilhas que eram lisas das ervilhas rugosas. E também quanto à cor dessas sementes de ervilha, se era amarela ou verde. E também avaliava as vagens, quanto à forma e quanto à cor. Né? Se era inflamada, se era amarela, se era comprida, se era verde. Então ele analisava diversas características da planta que produzia o que a gente chama, né, que a gente hoje conhece, que é a ervilha. Então ele avaliava tanto as características da flor, da planta em si, das sementes e das vagens. E aí veio a primeira lei de Mendel. E aí nessa primeira lei de Mendel a gente chama de lei da segregação dos fatores, que determina que cada característica é condicionada por dois fatores e que vão se separar na formação dos gametas. E como é que ele viu isso? O que ele fez? Ele pegou, né, espécies de ervilhas que tinham a semente rugosa e cruzou com ervilhas que tinham semente lisa. Desse primeiro cruzamento gerou F1. Essa geração F1, ele observou que todas as ervilhas eram de semente lisa. E aí ele, mais pra frente, o que ele fez? Cruzou todas, né? Cruzou essas ervilhas da geração F1 para ver o que aconteceria. E ele viu o seguinte, que na geração F2, a maior parte das ervilhas eram de semente lisa e uma pequena parte de semente rugosa. E aí ele deu dois conceitos para isso. Essa predominância de sementes lisa ficou conhecida como dominante. Existia uma característica dominante que era passada para os descendentes. E aí essa dominância ele viu de 75% nas ervilhas. Há uma outra característica que ele chamou de característica recessiva, que ele encontrou 20 em 25% dessas ervilhas. Então, para reforçar o conceito com vocês, essa primeira lei, ele vê o seguinte, que a característica, ela, né, pode ser condicionada a dois fatores, mas que durante a formação dos gametas, durante a formação ali das sementes, esses fatores eles podem se separar, eles vão ser independentes. E aí veio a segunda lei de Mendel. Na segunda lei de Mendel, e aí também chamada de lei da segregação independente, estabelece que os fatores para duas ou mais características se distribuem independentemente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso. Lembra lá daquele slide que mostrava que ele avaliou várias características da flor, da planta, da vagem, das sementes. E aí o que ele fez? Na primeira lei, ele pegou apenas a característica das sementes lisa e semente rugosa, e aqui na segunda lei ele vai avaliar 4 características. Então o que ele faz? Ele vê lá ervilha amarela, uma característica, ervilha lisa, outra característica. Ervilha verde, ervilha rugosa, mais 2 características. Cada espécie ali de ervilha vai ter 2 características específicas. Então são 4 características que ele está avaliando. Se a semente é amarela, se é verde, se é lisa, se é rugosa. E ele fez o cruzamento. Nessa primeira etapa ele fez o cruzamento da semente amarela e lisa com a semente verde e rugosa. E o que ele obteve nessa primeira geração? Apenas sementes amarela lisa. E aí novamente ele fez um outro cruzamento entre essas sementes amarela e lisa. E aí o que ele observou a partir desse novo cruzamento na próxima geração? Ele viu que foi diversificado. Essas características apareceram de forma variáveis dentro desse novo grupo de descendentes. Então ele viu que tinha sementes amarela lisa, amarela rugosa, verde lisa e verde rugosa. E ele entendeu o seguinte, como na época ainda não existiam os estudos, né, de hereditariedade, aqueles estudos, né, com biologia molecular, estudos mais aprofundados, tudo era na forma de observação. Então todo o conceito formado era através da observação.
E ele notou o seguinte, que esses fatores, né, essas características, se tem duas ou mais características, elas vão se distribuir de forma independente e de forma aleatória, ou seja, vão se combinar ao acaso. Então eu trouxe só esse slide aqui para descontrair, que é um exemplo de cruzamentos de espécies, mas aí trouxe algumas imagens assim de desenho, que é o Bob Esponja, o Pikachu e o Homer. E aí vocês podem ver que quando se cruza Bob Esponja com Bob Esponja, nasce Bob Esponja. Se cruzar Bob Esponja com Pikachu, vai sair ali a mistura do Bob Esponja com Pikachu. E assim por diante. Então, só para salientar, né, que há essa mistura de características, né? Então, ali naquele segundo exemplo do Bob Esponja com Pikachu, aquele indivíduo que nasceu desse cruzamento, ele herdou características do Bob Esponja e também características do Pikachu. Então é isso, pessoal. Agradeço a vocês pela atenção, continue o estudo, não é perda de tempo e até a próxima.